Vamos lá, gente, então, né, dando continuidade, a gente acabou de falar sobre essa possibilidade da própria população representar contra a atuação negligente ou abusiva de servidor. Digamos que assim, a parágrafo 3º, inciso 3º, ele inaugura aí uma sessão de responsabilização desse servidor público, né? A Constituição, ela vem agora com vários parágrafos sequenciados, tratando dessa ideia de atuação do servidor público, né, desse gestor público também, perante a administração pública e a forma de responsabilizá-lo e a forma de cobrar a sua conduta, as penalidades, as consequências da sua má atuação, né? Então, vamos lá para o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa, então, olha só, estou falando de atos de improbidade administrativa. Disse o que era, qual era, quando era, o que acontecia? Não falei. Aqui, pessoal, quem vai definir o que são atos de improbidade administrativa é a nossa lei de improbidade, tá? É ela que vai esgotar esse tema. Como eu falei para vocês, a Constituição ela apenas orienta, né? Como todas as regras constitucionais, a Constituição está no topo da nossa cadeia de ordenamento jurídico, ela não pode estar esgotando nada sob pena de desmerecer a existência das demais leis e regulamentos. Então, realmente o propósito da Constituição é de orientar. O que ela está orientando? Que os atos de improbidade administrativa, que a lei vai definir, importam em suspensão dos direitos políticos. Primeira hipótese. Perda da função pública e a indisponibilidade dos bens. Além do mais, o ressarcimento ao erário, se houver, né, desvio de valores, que não necessariamente improbidade administrativa é desvio de valor. Na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, já estou dizendo para vocês que ato de improbidade administrativa não é uma sanção penal, que eu posso ainda ser responsabilizado pelo crime de peculato, por exemplo, tá? Não necessariamente vai ser peculato. Por exemplo, peculato. Então, os atos de administração de improbidade administrativa vai ser uma sanção administrativa, ok? Vai ser uma sanção administrativa, que pode ser cumulada também com essa sanção penal. Não tem problema nenhum. Necessariamente a lei vai ter que definir que atos são esses e necessariamente ela vai ter que trazer essa gradação. Quando é que eu vou ter suspensão apenas, suspensão e perda, ou só a perda, ou só a indisponibilidade e o ressarcimento, ou tudo ao mesmo tempo, ou mais alguma coisa, enfim, tudo isso fica para a lei de improbidade. Se no teu edital não cai em improbidade administrativa, o que é que você precisa se preocupar? Que a Constituição vem dizendo quais são as hipóteses de penalidade por atos de improbidade administrativa, né? Suspensão, né? Perda, indisponibilidade de ressarcimento, e que isso pode ser cumulável com uma sanção penal, justamente porque a natureza desses atos de improbidade administrativa é uma natureza administrativa e as suas sanções são sanções também administrativas. São esferas distintas que podem ser acumuladas, tá, numa responsabilidade. Fechamos? Parágrafo 4º é isso que você precisa. Parágrafo 5º, não deixe de decorar, tá? Suspensão, perda, a indisponibilidade de ressarcimento. Se você colocar no Google, você vai ter um monte de regrinha mnemônica aí, pegando super INRE, sei lá, né? Eu não gosto dessas coisinhas não, porque eu não consigo decorar. Mas bota no Google que você encontra aí uma série de regrinhas mnemônicas, trazendo aí algumas dicas para você conseguir decorar suspensão, perda e indisponibilidade de ressarcimento, tá? Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, olha, primeiramente, eu tenho que ter aqui uma lei para regulamentar o que o parágrafo 5º está dizendo. Ela está dizendo que ela vai restabelecer esse prazo de prescrição quando existir um ilícito, um ato contrário à lei, ilícito é isso, ato contrário à lei, praticado por qualquer agente público, seja ele servidor ou não. Agente, como vocês viram, naquele sentido amplo da palavra. O mesário é agente público, né? Aquele mesário da época das eleições. Então, seja ele servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, prazo de prescrição para eu poder, né, de alguma forma, analisar esse prejuízo causado pelo servidor.
e aí, obviamente, caso constatado, entrar com a ação de ressarcimento, tá? Isso aqui é muito mais uma relação de administração com administrador do que envolvendo aí o administrado, nós, do povo. É muito mais uma regra de Estado para o seu próprio servidor, né, do que de Estado para com o seu povo, porque a ideia é essa. Causou prejuízo ao erário, tem que ressarcir. Como se você causar o prejuízo a um particular, você vai ressarcir. Como que esse ressarcimento vai se dar? De acordo com a lei. E a lei ela vai estabelecer esse prazo de prescrição, né, tanto para o ressarcimento como para a apuração do ilícito que foi praticado por esse agente público, tá? Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, agora a gente muda o panorama. Enquanto que aqui eu estou com administração e administrador, administração e agente público, no parágrafo 6º eu já estou com o agente público e o terceiro. O agente público e o particular, né? Nesse caso, essas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviço público vão responder pelos danos que causarem. Obviamente que elas não existem materialmente, corporeamente, então elas têm que ter alguém agindo por elas. Então, se esse dano foi causado por seus agentes, elas são responsáveis, tá? Então, essa responsabilidade, vocês vão ver também aí com os professores de direito administrativo, que pode ser objetivo, que pode ser subjetivo, dependendo ou não, dependendo da necessidade de se provar a culpa do agente, né? Quando ela é objetiva, eu não preciso provar a culpa, quando é subjetiva, eu preciso cobrar a culpa. Então, havendo ou não havendo responsabilidade, na modalidade que for que eu tiver que apurar essa responsabilidade, tá? Aquele particular, ele está resguardado do dano que lhe foi causado. O que eu vou ter que fazer é apurar, tanto administrativamente como pode ser judicialmente também, a parcela de culpa daquele agente. Se ele for responsável, o erário, tá? A pessoa jurídica, não vai ser o agente, a pessoa jurídica vai ressarcir aquele particular. Então, você cobra da pessoa jurídica, você não vai cobrar do agente. Quem vai cobrar do agente? A pessoa jurídica que teve que ressarcir. Através de quê, Arsênia? Através dessa nossa ideia aqui de regresso. O direito de regresso é exercido através de uma ação de regresso, onde a administração pública coloca o seu agente no polo passivo e cobra desse agente um valor, uma conduta, alguma coisa para poder ressarcir um prejuízo que ele deu à administração pública por ter lesado um particular. Essa ação de regresso, né, contra esse responsável que praticou o dano, ela também é possível, seja caso de dolo ou caso de culpa. Então, olha o que eu estou lhe dizendo. Se você é particular e sofreu um dano, você cobra da pessoa jurídica, prova que houve esse dano, né, que houve nexo de causalidade, aquelas questões todinhas do dano, e recebe o ressarcimento. Pronto. Quem vai se entender com o agente? É a pessoa jurídica. Você, particular, não vai falar com o agente. Você, particular, se preocupa com a pessoa jurídica que aquele agente faz parte. Quem vai se preocupar com a gente é a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que vai lá e cobrar. Por exemplo, acontece muito, são ações nossas recorrentes, a questão de acidentes com viatura policial, né? Aquele policial que se envolve em um acidente, muitas vezes lesionando um carro de um particular, às vezes com razão, às vezes sem razão, e aí nessa situação o particular ele vai sempre cobrar uma reparação ao dano que ele sofreu. Aí tem que ter a perícia, né? Tem o estudo do próprio, tem um processo administrativo aberto na própria polícia para poder apurar aquela falha, tem o próprio processo da perícia para ser, né, contraposto, enfim, aquilo vai virar uma ação judicial, porque a parte vai cobrar em juízo a reparação daquele dano que ele sofreu, se não for ressarcido administrativamente, e depois de tudo resolvido, o Estado pode entrar contra aquele soldado, contra aquele PM, tá? Para que o PM ressarça o Estado do dano que ele causou, né? Vamos supor que a reparação do carro do particular deu R$700 e o Estado vai cobrar esses R$700 corrigidos na data que tiver entrado com essa ação de regresso. Lógico que tem todas aquelas regras processuais, enfim, que não cabe aqui a gente falar pelo propósito da nossa aula, né? Lembrando apenas dessas relações que existem nas hipóteses de ressarcimento e de responsabilização de agente público. Parágrafo 7º.
A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, olha só, lei novamente, tá? O que eu estou falando aqui é apenas que ela vai dizer quais são os requisitos, quais são as restrições a esse ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou direta, né, que possibilite acesso a informações privilegiadas. O que ele precisa fazer, o que ele não pode fazer para ter acesso a isso daí, né? Obviamente a gente vai ter certos acessos que são de informações bem específicas, como uma área que vai ser desapropriada, como a construção de uma via nova que vai valorizar uma outra área, tudo isso daí, né, com muita parcimônia, pode ser fonte de renda, né? A gente conhece a história de grandes gestores que ganharam muito dinheiro antes de, por exemplo, construir um porto em uma cidade de um estado, compraram todas as terras próximas àquele porto e depois, né, autorizaram a construção daquele porto. Ou seja, as terras se valorizaram, eles compraram a preços módicos e por aí vai. Antes de permitir uma estrada de acesso a certo bairro que está lá, compra 1, 2, 3, 5 terrenos por um preço também abaixo da época de mercado, depois que a estrada passar vai ter uma valorização aí de 100%. Então essas informações privilegiadas, né, requisitos e empecilhos aí tem que ser muito bem regulamentado para não estar dando problema. Parágrafo 8º. Último nosso parágrafo, né? Já que a gente já falou do 9º, do 10º, dos demais anteriormente. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, tá? Que é os nossos contratos de parceria de cooperação, a ser firmado entre os seus administradores, tá? E o poder público. Então, olha só. Essa autonomia gerencial, orçamentária e financeira desses órgãos e entidades de administração direta e indireta, sendo ampliada, né? Nós vamos ter aí as OS e as OCIPs através desse contrato entre os seus administradores e o poder público, com o objeto, né, de fixar metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo na lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controle e critério de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades de dirigentes e a remuneração desse pessoal que vai estar trabalhando, né, desse aprimoramento. Parágrafo 8º, portanto, permite aí essa parceria, né, essa criação de figuras que não são públicas, não são privadas, enfim, que o direito administrativo até hoje discute o que seriam, né, que o direito administrativo até hoje tenta traçar as suas regras e as suas peculiaridades, que já trouxe muitos benefícios à administração pública, mas também já foi fonte aí de grandes fraudes, mas que, mais uma vez, né, parágrafo 8º aqui trazendo apenas uma orientação, permitindo que essa autonomia da administração pública, no seu nível gerencial, orçamentário e financeiro, né, possa ser ampliada mediante um contrato firmado entre os seus administradores e aí o poder público, né, criando aí essas figuras do direito administrativo, com, obviamente, né, através de uma lei, com todas essas especificaçõezinhas aqui que a gente vê no parágrafo 8º. São contratos administrativos que são celebrados, e aí eu tenho a contratação de particulares, eu tenho aí repasse de valores públicos, eu posso ter uso de bens públicos, enfim, uma série de situações bem específicas e peculiares, né, que essas figuras do direito administrativo permitem através dessa autorização constitucional do parágrafo 8º. Lembrando que isso daqui, ó, 10 anos da nossa promulgação, né, foi a emenda constitucional número 19 que trouxe para a Constituição Federal, ok? Se não cai na tua prova, você só precisa ficar com isso daqui na cabeça. Se não cai na tua prova essa parte, né, de gerenciamento, OCIP, OS, essas coisas todinhas aí da administração pública, você fica só com o parágrafo 8º, e até porque isso aqui é bem difícil de cair, né? Geralmente, quando cai esses requisitozinhos aqui, porque qualquer coisa que se falar a mais, que se perguntar a mais sobre o parágrafo 8º, você entra nas regras administrativas. Então, no direito constitucional, geralmente, fica aí cobrando inciso 2º, inciso 1º, 2º e 3º, né? Troca aqui alguma coisa, diz que é exclusivamente só 2 deles, ou então elenca apenas um, mas não exclui os demais, para você interpretar aquela questão, né? E avaliar se está excluindo, se não está excluindo, aquelas pegadinhas de bancas de concurso, né? Que você resolvendo questão consegue se livrar.
Vamos pular aí agora para o nosso artigo 38, pular não, né? Dar continuidade ao nosso artigo 38, finalizamos aí o artigo 37, todo lido para você, tá? Lembrando que eu vou falar mais na frente sobre as súmulas vinculantes que envolvem essa nossa matéria de administração pública, não vou falar agora que eu terminei o 37, porque tem súmula vinculante que envolve aí nosso artigo 40, como é exemplo da nossa súmula vinculante número 33, e a gente vai, como terminar tudo, a gente vai falar dessas súmulas vinculantes que dizem respeito a todas essas matérias. Tá? O artigo 38, pessoal, ele é muito conhecido, cobrado também, bem cobrado, tá? Em prova de direito constitucional, porque ele vai trazer as minhas regrinhas e as minhas possibilidades de servidor público exercer cargo eletivo, tá? Eu já estou dizendo para você que isso é possível. O que o artigo 38 vai trazer são os requisitos para que isso possa acontecer. O artigo 38, ele vai dizer que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, do exercício de mandado eletivo, aplicam-se, né, as seguintes disposições. Então, já estou dizendo que se ele for da direta, se ele for autárquica ou fundacional, ele pode exercer o mandado eletivo, mas ele vai ter que seguir as seguintes regrinhas. Inciso 1º. Se o mandado eletivo, tá, é o mandado eletivo, for federal, estadual ou distrital, ele se afasta do cargo, emprego ou função. Então, vejam só, a esfera do servidor não importa. Eu estou falando do servidor público em geral. Municipal, estadual, federal, distrital, qualquer um deles. Eu me preocupo é com o cargo que ele vai exercer, o cargo eletivo. Eu posso ser servidor público municipal num cargo eletivo federal. O que é que eu vou fazer? Se o cargo for federal, eu me afasto. Eu posso ser servidor público municipal no cargo eletivo estadual. O que é que eu vou fazer? Eu vou me afastar. Se eu for servidor estadual no mandato eletivo federal, eu me afasto. Se eu for servidor federal no mandato eletivo federal, eu me afasto. Não importa a esfera da administração pública que esse servidor se insere. O que vai importar é o mandato eletivo que ele está exercendo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque as bancas, elas vão brincar com isso. Elas vão colocar um servidor público federal, vão colocar um mandado eletivo estadual e vão perguntar para você qual é a regra. Ou vão colocar um mandado eletivo municipal e vão perguntar se mudou em relação ao servidor público estadual. Enfim, vão tentar te confundir de alguma forma. Então, deixa bem claro na tua cabeça que para a Constituição, a regrinha, o requisito, as limitações que esse servidor público vai seguir diz respeito ao cargo eletivo, ao mandato eletivo que ele está exercendo, sem importar qual esfera que ele esteja, tá certo? Então, independente dele ser servidor municipal, estadual ou federal, se o mandato eletivo que ele exerce for federal, estadual ou distrital, ele se afasta do cargo, tá? Do cargo do serviço público e vai exercer essa função eleitoral, ok? Se segundo, não importa em qual administração ele se insira, se ele é municipal, estadual, federal, distrital, se ele tiver exercido no mandato de prefeito, ou seja, num cargo eletivo municipal de prefeito, ele é afastado do cargo também. Então, até agora, a gente está vendo que todo mundo está sendo afastado. Se for cargo de prefeito, ele se afasta do cargo, tá? E ele é facultado a optar pela sua remuneração. Se ele vai querer ser remunerado como prefeito, se ele vai querer ser remunerado no cargo que ele está ocupando, tá certo? Então, ele é servidor público federal e agora é prefeito de uma cidade. Ele vai se afastar do cargo federal e vai decidir se ele vai ser remunerado pela prefeitura ou se ele vai continuar sendo remunerado pela União. Cabe a ele, portanto, optar pela remuneração, ok? Inciso 3º. Independente dele ser servidor municipal, estadual, federal, distrital, se ele for investir em um mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, ele poderá acumular. Então, lembrando o cargo eletivo, atividade que pode acumular, está aqui. Ele perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade de horário, eu aplico a norma do prefeito. Ele se afasta e opta pela remuneração.
Então, dentro dessas regras aqui do inciso 38, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um servidor no cargo ou no emprego federal, estadual, distrital, municipal, que assume um mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Mandato de prefeito ou mandato de vereador. Ok? Essas são as hipóteses. Nesse caso aqui, ele se afasta do cargo ou do emprego. Nesse caso aqui, ele se afasta do cargo ou do emprego e opta pelo din-din. No cargo do vereador, ele vai ter duas possibilidades. Se houver compatibilidade de horário, o que que acontece com ele? Ele vai poder acumular. O que, Arsênia? O mandato de vereador com o cargo ou emprego que ele tem. Se não houver compatibilidade, o que que ele faz? Ele segue a regra do prefeito. Ele vai se afastar e optar pela remuneração. Se afasta da onde? Do seu cargo ou do seu emprego, tá certo? E aí opta pela remuneração de vereador ou do cargo ou emprego que ele exerce. Fechamos. Essa aqui é a regra, tá? De acumulação de cargo ou emprego com mandato eletivo. Ok? Assim, aí eu vou poder me aposentar como deputado federal? Pode, dependendo se você conseguir o número de mandatos necessários para se aposentar como deputado federal. E aí eu vou poder acumular com meu cargo, com a aposentadoria do meu cargo e do emprego? Pode, a Constituição não está permitindo essa acumulação, você vai poder acumular também, tá? Principalmente se for vereador e você tiver trabalhado, né, ao mesmo tempo nos dois. Mas vejam só, você está aqui, você pode até não estar trabalhando lá no seu cargo efetivo, mas você está cumprindo um serviço público, tá? Eletivo. E o tempo que você está lá parado, ele vai contar ou não vai contar? Porque aqui, ó, você se afasta. E aí, Arsênia? Conta o tempo que eu estou lá no meu cargo público, por exemplo, passei 8 anos como senador. Passei 8 anos afastado do meu cargo. Conta? Como é que faz, né? Pode, não pode? Aí a gente tem, ó. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. Então, pessoal, é contado para tudo, tá? Você só tem que saber se o seu cargo permite a acumulação de cargo eletivo. Porque não é todo cargo que permite a acumulação de cargo eletivo. Por exemplo, o cargo de juiz, de Ministério Público e agora de defensor público tem essa proibição, né? Eles não podem acumular aí um cargo eletivo. E se eles não podem acumular cargo eletivo, eles estão fora dessas hipóteses aqui. Agora, os outros cargos que podem, como procurador, como advogado da União, esse pessoal todinho, segue a mesma regrinha daqui.
Se eu, por exemplo, sou procuradora do Estado, me candidatar aí para vereadora de Fortaleza, né, for eleita, havendo compatibilidade de horário, eu vou atuar nos dois, né, olha só que coisa linda, né. Não havendo compatibilidade de horário, eu vou me afastar do cargo da procuradoria e vou assumir a minha vereança, depois que eu terminar eu volto. E esse período que eu passei como vereadora, assim, o que vai acontecer? Problema nenhum, todo aquele período vai ser computado para todos os efeitos, só não vai poder ser computado para a promoção por merecimento, né, gente? Que a promoção por merecimento ela leva em consideração o seu desempenho na atividade. E se você está afastado, você não tem desempenho. Então, obviamente, aí vai ter, né, essa exceção. Inciso 5, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, né? Então, é como se eu tivesse, para me aposentar, né, eu vou ter que continuar aí nessa contribuição, né? Quais são os valores que eu vou pagar? Vou pagar os valores como se eu estivesse em exercício. Né, vou continuar pagando, porque você não vai receber pelo cargo, né? Você não está afastado, você não está trabalhando, então você não recebe. E aí, nesse caso, a Sênia, para que conte, né, como benefício previdenciário, tem que ter contribuição? Tem que ter contribuição. E aí, você vai contribuir? Você tem que continuar contribuindo. Quanto que eu vou contribuir? Como se você tivesse em atividade. Né? Então, você vai ficar desembolsando aquele valor para poder vir contando, né, para efeitos de benefício previdenciário. Tá? Olha aí, os valores serão também determinado, caso você precise de um benefício, né, no caso, né, para poder custear esse benefício o antes e o depois também. Tô durante a minha vereança, me acidentei, tenho direito a auxílio acidente daquele cargo. Quanto é que vai ser meu auxílio acidente? Vai ser o valor que se eu tivesse na atividade, tá? Que tudo em benefício do servidor, tá? Inciso 5 também, não só para a regra de aposentadoria. Ok? Vamos lá, artigo 39, só começar a conversar. Olha aqui, pessoal. Primeiramente, né, o nosso artigo 39, ele tem, se você procurar qualquer Constituição, inclusive no seu Vadimeco ou no próprio Google, no site do Planalto, você vai ver que toda Constituição vai ter 2 artigos 39. Essa situação, ela se dá por conta de um vício de inconstitucionalidade que esse artigo 39 sofreu numa alteração do seu texto. O texto inicial que a gente tinha na Constituição Federal era esse daqui, ó. Esse era o nosso texto de 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Trazia esse regime jurídico único, né? O RJU, que vocês conhecem aí do direito administrativo. O que isso significava? Que na hora que a União fosse fazer um concurso, ela ia ter que optar ou por fazer para cargo ou para fazer para emprego. Ou ela contratava estatutário ou ela contratava seletista. O que a Constituição queria evitar é que no mesmo órgão eu tivesse estatutários e seletistas desenvolvendo a mesma função. E ficasse a critério do gestor definir naquele edital se seria, o provimento seria para um cargo, para um emprego público, né? Então, o artigo 39 queria trazer essa unicidade de provimento, estabelecendo que a União, Estados, Distrito Federal e municípios teriam liberdade para definir o seu regime jurídico. E qual seria esse regime jurídico, cada um iria definir por conta dessa liberdade, mas teria que ser apenas um. A União escolheu primeiramente o estatutário, né? Tá aí a nossa Lei 8112, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um definiu o seu regime. O que eu quero deixar claro é que não existia aí a obrigação de seu regime estatutário. Eles tinham liberdade de escolha entre o regime estatutário e o seletista. E a União escolheu o estatutário. Beleza. Com a nossa emenda constitucional 19, 1998, esse artigo 39 foi revogado. E surge um novo artigo 39, que nada mais falava de regime jurídico único. Olha só a redação do artigo 39. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos seus respectivos poderes. O artigo 39 cria esse conselho, tá? E não fala mais de regime jurídico único. Como esse artigo 39 antigo era o único dispositivo constitucional que falava sobre regime jurídico único, entendeu-se que a obrigatoriedade de um regime jurídico único tinha sido abolida do texto constitucional. E isso, consequentemente, trazia o quê como conclusão?
que a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios poderiam, para um mesmo órgão, prover tanto cargos como empregos públicos. Não teria nenhum problema. Caberia apenas definir, né, naquele cargo, naquela instituição, se seria cargo ou se seria emprego público ou se seria cargo estatutário, né? Acabou-se, portanto, com o regime jurídico. Mais na frente, o STF, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, analisa a forma como essa alteração aconteceu e identifica que a aprovação desse novo artigo 39 teve uma falha. Que falha, Sênia? Toda a emenda constitucional, como você já viu comigo, ela tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara dos Deputados e ela tem que ser aprovada 2 vezes no Senado Federal. Esse artigo 39, ele foi alterado no Senado Federal, trazendo essa redação que você lê agora aqui, e essa alteração aconteceu no Senado Federal. Como era uma alteração de texto que trazia modificação da Constituição, ela deveria ter voltado para a Câmara dos Deputados para receber 2 aprovações, e ela não voltou. Dessa alteração no Senado Federal, ela seguiu direto aí para a promulgação. Ou seja, o artigo 39 tinha um vício formal de inconstitucionalidade e o STF suspendeu a sua aplicação. Então, não é que ele já tenha sido declarado definitivamente inconstitucional. Houve aqui uma medida cautelar. O que é isso, Arsênia? O propósito dessa ação é declarar a inconstitucionalidade do 39. Mas o STF disse assim, ó, eu não vou declarar agora, mas eu estou vendo realmente que tem alguma coisa diferente. Como a ação não chegou ao fim e realmente tem um erro, eu estou aqui suspendendo cautelarmente, por precaução, a aplicação do artigo 39. Ou seja, volta a valer o antigo. Volta a se estabelecer a obrigatoriedade de um regime jurídico único no âmbito da administração pública. E aí, Arsênia, e agora? E agora é que dessa decisão para frente há uma obrigatoriedade. Dessa decisão até 1998, permanece aí essa possibilidade de contratação dupla, tanto de regime jurídico único como não. Dessa forma, eu vou ter uma linha do tempo, mais ou menos nesse sentido, olha só. Minha linha do tempo, ela vai estar com a Constituição de 1988, trazendo um regime jurídico único. A minha emenda constitucional 19, sem regime jurídico único, esse período aqui todinho, né? E a decisão do STF, suspendendo a minha emenda 19, no que diz respeito a seu artigo 39 apenas, e estabelecendo o regime jurídico único até hoje. Ok? Nesse período aqui, ó, eu tive contratação dupla, tanto emprego como cargo público. Se eu tive contratação dupla de emprego como cargo público, estatutários e seletistas, estão convalidados, não tem problema nenhum. Porque até então não havia nenhum posicionamento do STF, ó. Tá todo mundo resguardado. Agora daqui para frente, mantém-se a contratação em regime jurídico único, ok? Isso no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios, como eu comecei a explicar para vocês. Fechamos, entendemos essa evolução, o porquê desses 2 artigos 39 do que está valendo hoje, tá? Artigo 39 novo, suspenso, artigo 39 antigo, vigente hoje, né, nos termos da decisão do STF. Tá joia? Aula que vem a gente continua aí falando ainda, né, desse artigo 39. Até já.